Então, olha, eu vou mostrar aqui, mas vou ser bem rápido e vocês vão interrompendo caso precise, tá? Mas o nosso... Aqui estamos olhando o Miro, né? E o que nós tivemos de novidade aqui foi, primeiro, nomear, ou quer dizer, algumas pessoas se voluntariaram para ser os guias das trilhas, né? Que foi o Tupã e o Cícero. E depois a Lúcia, por WhatsApp, falou que topava, mas ela ainda não falou com vocês, né? Então, Lúcia, se quiser dar honra para a gente de se apresentar como a guia da Jornada dos Golfinhos, né? Falar o que você promete aí para os trilheiros, por favor. Eu prometo chegar até algum lugar, mas não sei aonde. Levá-los para algum lugar, mas eu não sei onde. O Renato me perguntou, eu falei com ele que eu não fico muito à vontade, né? Porque não sei se eu vou ter tempo, disponibilidade para isso. Para começar uma coisa, eu gosto de ir até o fim. Se vai começar. Aí eu pensei, se não tivesse ninguém, eu me aventuraria, eu aceitaria o desafio. Então eu estou aceitando o desafio, mas eu conto com os trilheiros para de vez em quando revezar, quando eu cair, para revezar, para trocar comigo em algum momento, nessa caminhada. Jussara, Tamira, quem for da trilha. Combinado. Você pode ir em Meu direção à mascote já está aqui alegria. hoje. Já arranjei um. Olha, é um pug. É o Pug. Fica o tempo todo atrás de mim. Legal. Que bichos são esses? Que trilhas são essas, Renato? Essa parte eu tô perdidão. Em Eu 2 minutos. Tá, vou te explicar aqui. Deixa eu só diminuir aqui essa tela. Bem, quando a gente vai vendo aqui no Carrabyte, volta. Tem 4 songlines, né? Então tem a songline azul, que a gente apelidou ela de Percurso dos Golfinhos. E ela tem a ver com a comunicação e o administrativo. Tem essa songline verde, que a gente apelidou de Caminho da Coruja. E o Caminho da Coruja tem a ver com a definição dos líderes e da diretoria da nossa cidade. Esse rosa é o Percurso dos Gansos e tem a ver com a formação de projetos e de grupos para os projetos. E a Trilha do Leão, que é essa aqui, que começa aqui no meio e ela vai descendo, ela tem a ver com as nossas regras, estatutos e missão, né, os combinados da nossa cidade. Então, são os songlines, Marcelo. Legal. Legal? Muito bacana. E aí os guias, eles são pessoas que vão olhar para esses songlines de uma maneira assim vertical, né? Então, não concentrar só nas árvores, mas na floresta, né? Estamos chegando, como está a relação das pessoas quando vem alguém novo para apresentar para eles, né? E fazer esse tipo de papel. Bem, aí aqui na nossa trilha, né, a gente tem algumas novidades, que aqui, olha, tem a equipe que se prontificou para fazer a tarefa. Então, no verde são os entusiastas responsáveis, vermelho é o aprendiz, assistente, e no preto são os mentores consultores, né? Esse símbolozinho aqui é o quanto que a gente estimou de horas necessárias para fazer esse trabalho, né? Então, obviamente, se são 7 horas e são 4 pessoas, vai dar um pouco mais de 1h30 por pessoa, né? Uma estimativa. Tem alguns deles
que tem também esse sinal daqui da aranhinha. Aranhinha quer dizer que é um ponto crítico, né? Uma tarefa que tem ou várias ações entrando ou várias ações saindo, e a gente deve dar uma atenção especial a elas. O que mais que temos aqui? Tem aqui esse sinalzinho aqui do dinheiro, que é o orçamento, né? Então, para algumas tarefas, a gente fez aquele exercício e foi feita uma estimativa de quanto dinheiro que seria necessário. E aí está essa estimativa aqui. E tem umas tarefas que tem uma bandeirinha. Deixa eu ver se eu acho uma. Aqui tem duas tarefas com bandeirinhas. Essas tarefas com bandeirinhas, eu quero propor, e a gente pode colocar bandeirinhas em outros lugares também que vocês achem adequado, que seja uma tarefa macro, um marco, né, de realização. Por que é um marco? No encontro de líderes, por exemplo, ele desemboca coisas aqui dessa trilha, dessa trilha, dessa uma trilha. Confluência, né? E é assim, a gente precisa ter coisas prontas para levar para o encontro de líderes, né? Se não tiver, o encontro de líderes vai acontecer sem, por exemplo, o modelo de utilização da nova sede para ser apresentado, né? É um encontro para alinhar e validar o planejamento até o momento. Então, se a gente for definir uma data para esse encontro de líderes, é importante que cada uma das trilhas consigam chegar aqui até essa data, né? Então, no nosso cronograma, a gente vai ter uma data em cada uma desses itens para a gente ter como planejamento, né? E outra coisa que eu coloquei, olha, aqui do lado tem aquele Excel que a gente está usando. Hoje o Excel está só com uma página porque as outras estão escondidas. Mas depois que a gente já tiver feito essa página, que é a página das tarefas, vai ficar tudo aberto, né? Inclusive outras páginas que têm a ver com o detalhamento da tarefa. Então ele fica aqui do lado, né? Um Excel auxiliar. E aqui tem o total de horas que foi estimado. Oi, Ana Paula, bem-vinda. Oi, agora eu consegui. Nossa, até que enfim. O áudio aqui. Que bom. Estava sem áudio, Renato. Estou bem, graças a Deus. Que bom. Sem áudio aqui, mas consegui, graças a Deus. Deu uma mexida aqui. O Zoom não estava instalado, só no meu celular. Mas bom. Agora eu já resolvi aqui. Já instalei o Zoom, porque eu uso mais o Meet. Tá. Como vocês estão? Estou sumida, né, gente? Estou até com vergonha. Não nem falar. Nós estamos muito felizes que você está aqui. É assim que a gente está, viu? Que bom. Boa tarde, boa noite para todos, né? Tá. Eu estava aqui apresentando, né, o Carrabide até o momento e dizendo que aqui tem o total das horas e o total do orçamento, né? Agora eu vou mostrar, bem, alguma pergunta sobre o Carrabide antes de eu passar lá para o Excel e a gente olhar um pouco de onde que vieram esses números e tudo mais? Eu queria perguntar como que você chegou nesse total de horas. Eu faltei na semana passada, eu não sei se foi feito isso, ou você vai explicar? Não sei. Vou explicar assim que a gente tirar as dúvidas aqui, eu explico. Tá, jóia. Eu só queria saber quem que é esse cacique aí que tá aparecendo em um monte de lugar. É o Cício Ferreiro. Cadê ele? É muito bom. Ela. Tem um cacique aí que tá comandando os índios todos, ó. Tá pra tudo que é lado. Pois é. O cacique, talvez a gente vai até mudar o nome aqui, né? Ao invés de ser o guia do percurso dos gansos, vai ser o cacique do percurso dos gansos. E isso daqui são as penas dos gansos, viu, gente? Então... É para tomar cuidado com o cacique. Ô, gente, que cacique é esse que arranca a pena de ganso?
Muito Só acho bom. que cai no meio na trilha. Mais alguma pergunta, gente, sobre o Carrabide? Até Eu agora? tenho uma pergunta aqui, Renato. Diga. Esse é a última edição desse Carrabide. É aquele último que tu compartilhaste para a gente imprimir? É um pouco depois, é o que eu mandei em PDF hoje. E ele ainda não está pronto, que ele precisa do prazo para ficar pronto, e tem algumas tarefas também que eu ainda não coloquei as carinhas, né? Porque agora Inclusive. estou sentindo a necessidade realmente de ter ele visual, assim, né? Aham. Porque eu vejo assim, algumas tarefas tem pouca gente, né? Por enquanto, porque eu vou até passar então aqui para outra tela, que é o do Excel, tá? E nem aqui, olha, a gente utilizou o Excel ao invés de utilizar lá para coletar as tarefas de cada um, né? Então aqui tem as tarefas na coluna D, aqui tem o nome de cada um e a pessoa vai colocando 1, 2 ou 3 de acordo com o papel que ela quer nessa tarefa, né? Tá faltando só Marcelo e a Ana, depois eles fazem. Não tive tempo hoje de colocar isso. Não tem problema, tá? Eu tô na dica. E aí, a gente fez então esse exercício aqui, e alguns dessas tarefas e dos nomes ainda não estão lá no Carrabide, viu, Tupã? Por isso que em alguns estão vazios. Mas tem uma coluna aqui, olha, que é a coluna G, que tem assim quantas pessoas por tarefa, né? Então tem tarefas que tem 10 pessoas e tem tarefa que tem, acho que tem uma aqui que tem 2 pessoas, né? Que é revisar o regimento interno, por enquanto tem 2 pessoas. Mas não tem problema, assim, esteja onde você quer estar, tá? E se não tiver ninguém, isso também é uma informação. Informa ou que não tem ninguém que sabe fazer essas coisas e a gente tem que buscar fora, ou então é algo talvez que é para todo mundo fazer, sabe? Uhum. Bem, a pergunta da Lúcia sobre de onde que vieram os números do orçamento e da duração, né? Eu vou aqui, olha, tem uma abinha, que é essa aba aqui do orçamento e da duração, e a gente fez um exercício, sem ser nessa sessão passada, na outra, que foi do orçamento em 20 minutos. Então, tem um vídeo sobre isso que explica essa metodologia e mostra a gente fazendo isso, tá? Aí, se vocês quiserem, vocês ainda podem fazer sozinho esse exercício e alterar lá o orçamento e tudo mais, mas eu acho que a inteligência coletiva já está aqui, né, com o pessoal que fez, e eu até prefiro da gente não mexer mais nisso e já deixar aquele número do jeito que está, né? Mas, basicamente, cada um de nós foi fazendo uma estimativa rápida, né, no piscar dos olhos, assim, do tempo que leva para fazer uma coisa e no quanto que custa, né? E aí eu achei interessante, olha, tem aqui a soma de quanto tempo que leva e o dinheiro que leva. Eu achei interessante que os meninos colocaram um tempo e um valor menor na média, e as meninas colocaram um valor muito maior, um tempo muito maior, né? Talvez seja alguma coisa relacionada aí ao gênero, né? De um querer fazer rápido e o outro querer fazer bem feito, né? E aí... Mulher gasta mais, Renato. Exatamente, né? E é mais caprichosa também, né? Então, Sim. exato. Então, aqui no Dragon Dream, a gente usa a mediana ou a média, né? No nosso caso, a gente usou a mediana porque a mediana ela tem menos efeito dos extremos, né? E aí, com isso, a gente tem para cada ação uma estimativa de tempo e uma estimativa de dinheiro, né? E uma coisa interessante é o seguinte,
é que não tem uma resposta certa, né? Você fala assim, quanto custa para comprar um carro? Se você falar 30 mil ou falar 100 mil, as duas informações estão certas, né? Ou 10 mil e 100 mil. Você consegue comprar um carro com 10 mil? Consegue. Um carro usado, caindo aos pedaços, mas consegue. Consegue comprar um a 500 mil? Consegue também, né? Então, isso daqui dá uma informação de qual que é a expectativa para essa tarefa, né? E quando vocês tiverem a turma fazendo a tarefa, tem essa informação a mais, né? Que, olha, é uma tarefa tal, né? A gente vai ter que pensar no escopo e o que quer dizer diagnosticar o que os associados estão sentindo, né? Quer dizer fazer uma pesquisa ou quer dizer conversar um a um com todos os 200 associados, né? Quando a gente olha aqui uma estimativa de 12 horas de duração, você tem uma noção de que não é para conversar com cada uma das pessoas um a um, né? Talvez seja uma reunião que você chama várias pessoas, ou uma, né? E aí cada grupo vai definir isso daí. E aqui tem uma outra informação, olha, que é quando a gente divide essa duração pelo número de pessoas, tem a média de horas, né? Que a gente pode ter uma noção em que a gente está se metendo, né? Então, tem alguns... o que está em verdinho é que a média de horas é menos de 2 horas por pessoa para executar, e o que está em vermelho é que é mais de 5 horas por pessoa para executar, né? E é uma informação a mais para a gente saber. Mas o que a gente tem aqui? Ah, sim, uma coisa interessante. No total, deu 778 horas, né? A nossa estimativa. No Dragon Dreaming, no Fact Sheet, o John, ele sugere que a gente faça um cálculo pega qual que é a renda média do país. Então, eu pesquisei sobre isso e a renda média no Brasil é equivalente a R$ 14,35 por hora, em média, né? E multiplica por esse número de horas para saber assim quanto que valeria, quanto que vale em média esse trabalho, né? Que a gente está colocando aqui. E no nosso caso dá R$ 11 mil de trabalho, né? Considerando que aqui nós somos todos pessoas qualificadas e, né, é mais do que isso. Mas se fosse pegar a renda média mensal, seria 11.190. E o orçamento total aqui deu R$ 3.700, né? Sendo que a maior parte aqui foi para o encontro do Conecta e depois para a festa de inaugurar. Então, a gente está usando a maioria aqui do recurso para celebrar, né? Que é muito bom. Eu fico feliz com isso. Renato, Vai ter será que dá para aglomeração? considerar, fazer uma análise e dizer que essa diferença de valores aí dos 11 mil para os 3.700, essa diferença aí é de voluntariado? Não, são coisas diferentes, né? Esses 11.190, ele, na verdade, ele é como se a gente fosse colocar um cifrão nas horas de voluntariado que a gente está considerando que serão necessárias, né? Então, ele é um dinheiro assim, ele não é um dinheiro, ele é Valor. tempo. Ele é tempo, é um valor relacionado a um tempo, né? E o R$ 3.700 realmente é um dinheiro. É assim, olha, para a gente fazer esse projeto, a gente estima que vai gastar R$ 3.700, né? Esses R$ 3.700 pode ser, inclusive, em contratação, né? Pode ser, inclusive, em contratação de nós mesmos, né? Vamos dizer que no Encontro Conecta vai precisar de uma pessoa que vai fazer um trabalho muito chato e uma ajuda de custo ou uma compensação para esse trabalho, né? Então,
é um orçamento que existe, uma verba que existe, ou que a gente quer que exista, né? A gente estima ser necessária para uma tarefa. Respondeu, Cláudio? Sim, sim. Qual que é a renda média do país que você falou? A renda média mensal é de R$ 2.019, e aí eu dividi isso por 40 horas, não, por 160 horas, né? São 40 horas de trabalho semanal, e encontrei 14.375. Né? Daria um pouquinho menos, né? Porque são 45 horas. Não, porque as 4 semanas são 28 dias. Na verdade, talvez tenha mais 2 dias. Né? Sim. É um cálculo de padeiro, né? Sim, tá certo, tá certo. Mais alguma pergunta até agora, gente? Sobre esse... Tudo bem. A Jussara? Renato, desculpa se foi dito isso e eu me distraí, não ouvi. Mas na hora da execução, a gente pode ajustar esses valores e essas horas assim, tipo, na hora de pegar o boi pelo chifre, né? Porque talvez eu, por exemplo, eu não fiz isso aí, eu não consegui fazer e também achei que não valia a pena eu retomar, porque me senti muito à vontade, muito segura para fazer esses cálculos. E aí eu fiquei imaginando que, vamos supor que a gente se reúna para pensar num projeto de comunicação, sei lá, ou pensar no site, Sim. E aí a gente possa ou diminuir ou aumentar. Isso aí são coisas que têm que estar fechadas aí. Não, é totalmente flexível, né? Isso é uma estimativa, né? Então, vamos dizer aqui, essa primeira tarefa, compartilhar o plano de transição com os associados, leva 7 horas. Aí reúne a equipe que está para fazer essa tarefa e pensa numa coisa que vai levar, na verdade, 10 horas, ou que vai levar só 5 horas. E esse grupo, ele tem total autonomia para fazer da maneira que acha que deve ser feito, né? Então, vocês fazem 5 horas ou 10 horas, né? A questão do orçamento, eu também estou propondo que, porque a gente já tem um dinheiro na nossa cidade, né? Então, esse dinheiro do orçamento, e a gente vai falar sobre isso mais tarde, ele está dentro do que a gente já tem em caixa, né? E eu vou propor que sejam as pessoas que estão como guia da trilha que façam esse diálogo entre a tesouraria, diretoria da nossa cidade e o projeto para utilização desse recurso, né? Então, quando chegar no final do dia hoje, se der tempo, a gente vai olhar e vai falar o seguinte: olha, esse valor daqui a gente topa fazer, né? E agora, se o valor for 10 vezes mais alto, será que a gente topa fazer, né? E quem que vai pagar por isso? Então, já são coisas que são mais delicadas, né? Mas a gente, pelo menos, vai criar um canal de conversa para, né? Olha, aqui a gente achava que ia ser 0, mas o nosso grupo aqui está propondo que vai custar 500, né? Porque tem que comprar um software que custa isso. E aí? Como que a gente vai levantar esse recurso ou vai acessar das contas da nossa cidade? Aí eu acho que cada caso é um caso e a gente conversa, né? Wander, sim. Respondeu, Jussara? Sim. Me ocorreu uma pergunta aqui agora com relação aos dragões do fazer, porque a gente tratou dos dragões no início da jornada, né? Pensou sobre eles e tal. E o fazer, eu gosto de fazer, mas é onde eu não tenho tanto conforto quanto no planejar e sonhar, né? Sim. Então, eu já estou antecipando aqui os dragões que vão existir. Sim. Tipo métodos, time, enfim, uma série de coisas. Eu queria saber se você planejou alguma coisa para a gente preparar para encarar esses dragões aí.
além do que você já mostrou na terça-feira no gráfico, né? Sim. Que foi muito importante. Vai ser um grande baile, né, da gente dançando com os nossos dragões, né? E vai ser algo muito interessante, porque isso que a gente experimentou até agora a gente não está experimentando o Dragon Dreaming, né? Porque a gente não está fazendo o projeto ainda. A gente experimenta o Dragon Dreaming na hora de fazer o projeto. É aí que vem o crescimento, é aí que vem os arras, é aí que a gente dança com os dragões. Por enquanto, a gente está olhando a receita, né? Agora que a gente vai cozinhar o bolo e comer o bolo, né? E então pode esperar assim que os dragões vão aparecer. Na nossa jornada até agora, a gente está agora no finalzinho do passo do desenhar estratégias do fazer, né? Então a gente oficialmente está entrando na floresta, que é o tema que a gente conversou na reunião passada, hoje, na hora que a gente falar sim e atravessar esse portal. Vai ter um portal e a gente vai atravessar ele. Aí a gente entra na floresta, né? E aí tem todo um caminho da floresta que tem KPIs, monitoramento do projeto, da gente lidar com esses dragões, né? E a gente vai continuar encontrando, talvez não 2 vezes por semana, que vocês vão precisar de um tempo também para executar, mas para tratar essas coisas, né? E depois a gente chega ainda no celebrar, no campo dos girassóis. E aí também a gente viu a importância do celebrar na reunião passada, né? E de estar celebrando sempre. Então a gente também vai pensar em algumas estratégias relativas a isso para incorporar, né, no processo. Respondeu, Wanda? Gente, mais alguém? Não? Sim, sim. Eu tenho 2 coisas para perguntar aqui. Tá. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo. Tá. Eu fiquei com uma dúvida, é o seguinte, provavelmente, se for contemplado para frente, tu pode nem me responder, você nem me responder, tá? Talvez seja uma ansiedade aqui. Quando eu olho as tarefas aqui no Kahabid, eu vejo ali, por exemplo, conectar com os associados, tá? Sim. A tarefa está posta, mas nós não sabemos como fazer ainda, né? Aí que eu pergunto, se nós já... quando é que termina exatamente o planejamento? Porque, para mim, como fazer pode ser um diálogo que aconteça entre o grupo, mas é um planejamento ainda, né? É um fractal, né? Então, a gente está olhando assim, o projeto inteiro hoje, estamos na fase de planejar. Quando vocês entrarem na fase do executar e for pegar a tarefa e executar a tarefa, vocês vão ter que sonhar essa tarefa, vocês vão ter que planejar essa tarefa, executar essa tarefa e celebrar essa tarefa, né? Então, ele acontece de maneira fractal. Mas, claro que na hora de planejar, que é o definir como que nós vamos fazer isso, vocês não vão precisar fazer todo esse processo. É bem mais simples, né? Uma conversa, talvez de 20 minutos entre o grupo. Certo. E a outra coisa que eu queria depois ver, a gente pode... Voltou aqui uma pergunta do Cláudio, né? Sobre o guia. Mas isso não precisa falar agora, porque realmente, como é que eu tô lá como candidato para ser um guia e eu vou estar envolvido numa tarefa e não vou estar vendo o que vai estar acontecendo nos outros lugares. Não sei se tem como a gente depois ter uma orientação, como fazer isso, tá? Tá, joia. Não, isso daí eu explico agora, passando para essa próxima parte. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou passar aqui para frente, mostrando aqui o PowerPoint, que é o PowerPoint que eu mandei para vocês, né? Então, a primeira coisa, assim, ainda sobre o Kahabid, né? Nós estamos com 38 tarefas, 13 são
na fase sonhar, 10 planejar, 9 realizar e 6 celebrar. Eu acho que faz sentido, porque no final das contas nós estamos falando de transição da nossa cidade, né? Então, importante, ele está mais concentrado em sonhar, em planejar mesmo. Tem 6 tarefas críticas, que são tarefas daquelas que tem a aranhinha, e elas são junções de 2 ou mais trilhas, né? Tem 15 que estão aí junto com os golfinhos, 7 com os leões, 5 com os gansos e 5 com as corujas. Eu achei engraçado, interessante essa questão daí dos animais, porque deu certinho, assim, olha. Os golfinhos e os gansos são os grupos que têm mais pessoas, né? Normalmente as tarefas têm mais pessoas, então eles vão em cardume ou então em revoada, né? E também são as ações, as tarefas que têm uma estimativa de tempo menor. Então eu fico imaginando assim os gansos voando e os golfinhos pulando lá no mar, né? Um negócio bem assim, fazendo as tarefas mais rápidas, né? E já o do leão e o da coruja costuma ter menos pessoas em cada uma das tarefas, então 2, 3, 4 pessoas, e são tarefas que tomam mais tempo também, né? E que são animais, bem, o leão tem lá, costuma andar em bando, mas que são mais assim, pelo menos na minha cabeça, menos de grupo do que ganso e golfinho, né? Deu aqui 778 horas, isso dá uma média de 35 horas por pessoa. Colocando em contexto essas 35 horas, a gente já está 2 meses aqui, né? Então, vamos colocar 8 semanas, 2 vezes por semana, 16, 2 horas, 32 horas só nas reuniões, né? Então, 35 horas é mais ou menos esse período aí, nesse nível de engajamento que a gente tem tido, né? E está variando muito aí o engajamento de cada uma das pessoas, que não tem problema nenhum, né? Eu acho ótimo, por exemplo, a Dani tem 8 horas lá, eu acho ótimo que ela coloca lá 8 horas nas tarefas que ela se sente atraída, né? E ótimo também que a Valéria coloque 145 horas, foi a pessoa que colocou mais tarefas, que são, ela falou, eu quero experimentar um pouco de tudo, né? Então, assim, celebrar a decisão de cada um de colocar dentro do contexto dessa pessoa, ou da vontade dessa pessoa, o que ela quer, né? E eu acho que tá tudo bem, tá saindo de uma maneira que vai ser bem legal. O valor lá é equivalente a 11 mil, né? Orçamento 3.710. E aí a pergunta que eu quero fazer agora para todo mundo é isso, o que está faltando que, se estivesse presente, faria uma diferença? E eu não esqueci sua pergunta não, viu, Tupã? Depois eu vou chegar nela aí, que é o papel dos guias. Dessa pergunta, gente, vocês enxergaram assim no Carrabide ou nisso tudo que a gente fez até agora, algo que está faltando? Posso falar? Pode, Jussara. Eu penso que o que está faltando é uma equipe de captação de recursos. Tá. Equipe de captação de recursos. Eu acho que... Posso falar também, Renan? Eu acho que talvez listar, descrever o que a gente tem de tecnologias, o que a associação tem de tecnologias para nos ajudar nisso aí. Tecnologia, o que você quer dizer com tecnologia? Tecnologia, mídia social, tudo que tem que pode ajudar nesse trabalho do grupo. Tá. E que a associação já possui e que vai ajudar até para a gente ver o que precisa também adquirir ou não.
Tem blog, tem isso, tem aqui, tem site, tem blog, tem Instagram. O que a gente já tem? Tem plataforma. Tá. Mais algo, gente? Tem alguma coisa aqui? Nessa mesma linha que a Lúcia colocou, se é possível a gente trazer recursos humanos já existentes fora desse grupo aqui. Tá. Né? Mas... Eu concordo com o Cláudio que falta recurso humano, administração de tempo e recurso financeiro. Administração de tempo, o que você quer dizer com isso, Valéria? Que é nítido que cada um de nós aqui está um pouco embolado na questão da administração de tempo. Né? A gente fala da presença, das presenças que às vezes são ausentes, né? E também de pontuar mesmo o que cada um precisa de ter de tempo, fora a vida cotidiana que a gente tem que administrar nesse novo momento que a gente está vivendo, para poder se dedicar a tudo isso, né? A tudo isso. Tá. A administração de tempo que eu falo é isso mesmo. Quanto que cada um tem de disponível, fora as terças e quintas-feiras, de 17h30 às 19h30, para focar nisso, não só nos comentários de grupo, mas para dedicar mesmo, para a entrega. Entendi. Isso que eu falo. Uma espécie de mapeamento, né? Mapeamento. E isso tem muito, eu acho que tem bastante a ver com aquela pergunta que o Vander colocou lá no grupo do WhatsApp, né? E a gente falou sobre, bem, a primeira coisa é a gente ter um planejamento pessoal e saber o tanto de tempo que pode colocar ou não, e saber dizer não também, né? Sim, é isso que eu estou falando. Assim, é uma questão, acho que às vezes até individual, com você ou com os líderes de cada grupo, né? Quanto que cada um tem disponível para se dedicar e para se entregar sem ter devaneios, né? Sem ter agora eu não posso, peraí só um pouquinho, né? Eu posso dedicar 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, para a coisa ter foco, porque é preciso ter foco, né? Sim. Mais algum, gente? Eu tenho uma sugestão que não sei se já não está contemplado, tá? Os projetos que existem hoje dentro da nossa cidade, de alguns coletivos, etc., me parece que para mim parece que falta enxergar quem são, em que estágio estão, que dificuldades estão passando e tal. E outra coisa que é só para contemplar o que a Valéria falou agora, para mim essa resposta primeiro passou por uma dica de vocês, que foi sacudir limoeiro, né? Jabuticabeira. Jabuticabeira. É que aqui chamam de limoeira, então tá bom. É importante isso. É um trabalho que a gente vai ter que fazer individualmente para ver. Não diminui a questão de mapear isso, mas que eu vi que isso eu preciso gerenciar e dar uma olhada. Esse é um grande dragão para muitas pessoas, sabe? Tem pessoas que pegam muita coisa e depois isso traz uma série de problemas, e tem pessoas, pelo contrário, né, que não pegam muito justamente por isso. Então, cada um na sua sabedoria, e, gente, isso aqui é um processo de autodesenvolvimento também, sabe? Então, a gente ter compaixão com a gente mesmo, e às vezes vamos errar e tentar morder um pedaço muito grande, e não tem problema, sabe? A gente vai acontecer, sabe? E a gente vai aprender com isso. Então, celebrar isso, né? Wander, você ia falar algo? Eu acho que eu vou transitar pelas falas dos colegas
Tá. Quando a Lúcia falou de recursos, me parece que a Val falou de recursos humanos, eu penso em hardware, software e humanware, né? Não tem o termo, mas o Cláudio, também na fala do Cláudio, e eu penso a minha profissão me fez trabalhar muito com CRM e com ambientes virtuais muito estruturados. Eu estou fazendo um processo interno de tentar ser mais orgânico, mais fluido, menos estruturado, mas a partir de algumas contribuições que eu coloquei nesse nosso processo, uma delas tinha muito a ver com CRM, que é aquela de pegar de cada um conforme as suas possibilidades, a cada um conforme as suas necessidades, né, do Karl Marx. Então, um CRM, um cadastro, um banco de dados onde as pessoas coloquem tudo isso, é fundamental. Por quê? Tá. E aí eu proponho que seja através de uma solução de CRM mesmo, tem dezenas aí, né? Mas aí o líder de grupo ele pode avaliar ali para direcionar demandas e tudo mais. Sabe? Então, o que eu queria colocar é que todas essas falas, os recursos, a gente precisa dar uma atenção especial nele, estruturar para mapear. Tá. Gratidão. Eu acho que eu estou sentindo necessidade, falta, que é de uma radiografia da situação atual da nossa cidade. São informações concretas. Se temos um caixa, qual o valor, que valores estão comprometidos com que projetos, quantos associados, quantos que estão em dívida com a nossa cidade. Essa radiografia, porque nós estamos falando de uma nossa cidade que até o momento ela é abstrata e eu não consigo saber o que é, porque não adianta eu falar de captar recurso, se eu não sei nem para quê e nem se há necessidade concreta. Sim. Perfeito. Por exemplo, né, eu citei isso, foi um comentário da senhora das Brumas, mas eu nem estou contrapondo ao que ela disse, eu concordo com ela. Né? É só um exemplo. Não, perfeito. Acho que a gente tentou fazer isso, né, Cícero? Eu vou começar a responder aqui. Eu quero mostrar no Kahoot, porque algumas dessas coisas a gente pode adicionar como tarefa lá, né? Essa pergunta foi para isso. Mas também eu consegui identificar alguma dessas perguntas com tarefas que já existem, que talvez a gente só precisa adicionar um pouco do escopo lá, né? Agora, nessa questão, Cícero, do raio-x da nossa cidade, a gente tentou fazendo aquela fogueira, logo no comecinho, né? Que o pessoal veio e falou tudo mais, um pouco desse exercício. Sempre, quando tiver alguma necessidade de alguma informação específica, por exemplo, qual que é o caixa atual, coisa assim, né? Pode trazer, porque a gente tem isso de maneira fácil, né? E se achar que é adequado, a gente também pode fazer uma sessão só de perguntas e respostas, né? Então, as pessoas trazem todas as perguntas que têm, e aí algumas das pessoas que estão mais por dentro vão lá e respondem isso, né? Se quiser, pode até colocar como uma das tarefas ou no nosso cronograma da nossa jornada aqui interna, tá? Que a gente vai ter espaço para isso, ou hoje Beleza. ou na próxima reunião. Wander, sim. Isso não é uma questão que estaria no site, lá na parte de transparência, com todos os dados, já não tem isso pronto? Uma fonte de consulta? Parece que já teve. Não, tem muita coisa. A gente tem, inclusive, um site de transparência, né? Mas está tudo em diferentes lugares. Então, tipo assim, eu não tenho como falar assim, Cícero, entra lá no site que você acha tudo, né? Mas eu tenho como, se ele me falar o que ele está buscando, passar o link para ele. Gente, eu vou vir aqui para o Kahoot só para falar um pouco aqui das... Isso aqui está sobrando. Das tarefas aqui que eu acho que tem a ver
com o que vocês comentaram, né? Então, o primeiro que teve um aqui que falou sobre equipe de captação de recurso. Esse daqui a gente não tem realmente, e é engraçado porque nos GTs que a gente tem na atualidade, né, assim, no papel, tem um GT de captação de recursos, e aí ele não entrou aqui, porque ninguém colocou como importante, né? Agora, no momento, para a transição, vocês estão vendo aqui o Carrabid, né? Sim, estou vendo. Então, no momento para a transição, Jussara, esse valor que a gente tem, né, que levantamos, de 3 mil e pouquinho, a gente tem o suficiente. Então, assim, sim, é importante a gente ter uma equipe de captação de recursos, né? Talvez a gente pode colocar aqui no Carrabid para já criar isso nesses próximos meses, né? E aí, se você acha que sim, é só uma questão mesmo de você encontrar onde que você acha que deveria entrar aí no mapa e a gente coloca, tá? Então, fica aí como dever de casa aí para você. E aí a gente tem que... Oi. Desculpa, só para confirmar, esse Miro você mandou aí, né? Mandei, mas eu também mandei uma foto, um PDF dele lá no... que fica mais fácil de identificar, né? Uhum. Agora, a outra de listar o que temos de tecnologia, talvez não seja de tecnologia, né? Essa daí eu acho que realmente é algo que é novo, mas a gente tem um aqui que é repertoriar as atividades já realizadas na nossa cidade, associados e parceiros, né? Lúcia, você acha que se, além de repertoriar as atividades, a gente colocasse também as infraestruturas, contemplaria essa necessidade? Eu acho que sim, porque vai muito além das atividades, né? Eu falei tecnologia para englobar tudo, mas são as ferramentas, tudo que pode ajudar nesse trabalho. Tá. Em atividade 15 aí para baixo também tem um pouco disso. Estava vendo uma olhada. Escolher uma plataforma de gestão colaborativa, estratégia e ferramenta de comunicação, né? Essa daqui eu acho que vai de encontro com o que o Wander falou do banco de dados e o CRM, né? Eu estava pensando nisso, na verdade, não era isso, não. É a gente saber o que tem hoje, né? Que tá no coletar informações no sonho. E o outro é a gente escolher as alternativas, né? O que continua, o que a gente traz de novo, né? Para a direita, eu também identifiquei uma questão que foi colocada sobre as habilidades a repertoriar. Eu acho que isso já está contemplado aí em algum ponto mais para a direita, para cima. Tem uma aqui que é identificar habilidades e talentos dos participantes, né? Sim. Eu acho que esse aí, alguém falou disso agora, né? Aqui que eu vejo o CRM, ó. Uhum. Onde? É o número 10? Aqui, né? Wander. É o 10, Wander? O uso do CRM, você está no mudo, viu, Wander? O uso no número 10, mas a identificação no número 15, né? E tem aqui também sobre a administração de tempo. Esse daqui é um outro que eu acho que não sei se a gente tem aqui, né, em algum lugar relacionado com isso, né, da gente já fazer esse exercício, mas talvez seja o caso, Valéria, da gente adicionar a esse item aqui, número 10, olha, que é identificar habilidades, talentos e disponibilidade dos participantes.
Contemplaria? Sim, sim. Já vou mudar. Porque aí cada um colocaria uma disponibilidade fora as reuniões, os encontros, um tempo de dedicação, né? E esse tempo fosse fiel. Nesse aspecto, quando usa softwares de gestão, aí eu estou falando de software de gestão do tempo, né? O Trid eu conheço muito, o próprio Bitrix, você monta a sua agenda de disponibilidade de ocupações. Inclusive, você pode integrar com outras que você já tem. Estou falando de tecnologia. Então, no Bitrix, por exemplo, você pode pôr várias das suas agendas, a do Google e várias outras, integradas, e ele cruza e mostra as inconsistências, inclusive. Então, fica muito tecnológico isso aí. Eu acho que não é o caminho esse, é só para exemplificar a proposta do porquê desse 10 aí, porque habilidade e disponibilidade, que era a palavra que faltava aí, qual o tempo de cada um, né? Em que dia da semana é? Perfeito. Tem mais dois aqui que eu quero comentar rapidinho para a gente passar para frente. Fazer uma parte aqui. Eu vejo... Está ouvindo? Sim, sim. Eu vejo uma grande conexão de tudo isso com a plataforma. Tá? Porque uma plataforma ela pode concentrar várias gestões de forma auto-organizativa, assim. Eu acho que tem uma ligação entre esses aspectos e a plataforma, que para mim uma plataforma é um local virtual que faz uma colheita de tudo o que está acontecendo à volta e coloca... Tupã, eu vou te cortar aqui só em relação ao tempo e também a questão que a gente tem uma plataforma que está sendo produzida e tudo mais, que ela não entra tanto assim né, CRM, todas as coisas, mas ela tem bastante coisa assim de... Tá? E ela, inclusive, essa questão daí dos projetos, né, que é o que você apresentou, enxergar quem são os projetos e tudo mais, que está aqui também, olha. Repertoriar as atividades e infraestrutura realizadas para a nossa cidade, né? O número 8, ele tem a ver com isso, enxergar quais são os projetos. E o outro que eu acho que tem a ver é quando fala aqui sobre a questão dos recursos humanos, né? Trazer as pessoas. Eu acho que o momento para isso é esse aqui, olha. O número 1, quando a gente compartilha o plano de ação de transição com os associados, é o momento também de convidá-los a fazer parte da execução, né? Não sei se te contempla isso, Lúcia. Né? Trazer os recursos humanos, né? Temos recursos humanos. Isso, nesse momento de compartilhar, também convidar, né? A gente fala, olha, o plano de transição é esse e vocês podem ajudar, nós queremos que vocês participem. E aí a gente traz esses recursos humanos, né? Os outros associados. Eu acho que quanto mais presença humana tiver, melhor. Né? Seria bom identificar os talentos também, até para a gente já levar uma coisa mais voltada, né? Assim, para aquele interesse. Você poderia contribuir em tal parte. Nesse identificar aí, compartilhar e envolver, já com o identificar as habilidades e talentos. Eu concordo, eu acho que tem que mudar de posição o número 10. Não, acho que é uma ligação, né, entre o 1 e o 10. É uma ligação, é isso? Assim, e eu não sei a ordem, né? Porque se o compartilhar for também envolver, seria bom identificar os talentos para isso ser feito de uma forma melhor, assim, mais motivadora e elementos mais concretos mesmo. Não se preocupe com a ordem aqui do Carrabide, sabe?
porque o Carrabide ele não quer dizer que tem que tem uma ordem automática, né? Às vezes vai ter, mas não É necessariamente. metodológica, né? Só. O que quer dizer aqui, olha, é que quando a gente coloca essa... Aqui, depois eu ajeito aqui. Quando tem essa ligação, olha, entre esse compartilhar e esse daqui, é que quando for fazer essa tarefa, tem que conversar com o pessoal que está fazendo essa tarefa, porque eles estão relacionados. Então, um vai ajudar o outro, né? Aí eu acho que o envolver abraça tudo, né? Quando você envolve. A palavra por si só já significa, né? Exato. Renato, mas Oi. eu acho que esse compartilhar o plano de transição com os associados, entramos no como. Como? Eu imagino que seja apresentando todo esse projeto. Pois é. Entende? O como pode apresentando tudo isso. Olha, nós vamos fazer isso, o projeto é esse. Né? Sim. Então, não é assim, que, olha, estamos numa coisa assim, muito superficial, não, é profunda. É esse o nosso plano, faz parte da transição. Exato. Concordo com a Raquel. Aí é que está o envolver, né? A hora que você envolve o associado, você tem que estar próximo, né? Bem próximo. Isso. Não pode ser uma relação fria, né? Porque você vai trazer uma mudança, uma transição, uma proposta, e isso tem que incluir. Além de envolver, tem que acolher, e a pessoa tem que comprar essa ideia de querer participar e continuar participando. Sim. Tem que ser uma ideia sedutora. Sim. Não, uma com ideia certeza. sedutora. Sedução. Essa Então, fogueira que a gente acendeu durante todo esse tempo é para aquecer todo mundo, né? Sim, com certeza. Eu acho que é uma visão sistêmica. Nós não é vamos apresentar, contar para eles. Não é contar para eles. É envolver, olha, o nosso não, com certeza, nossa jornada é essa. Mas aqui, deixa eu pedir para a gente não entrar nisso agora, porque a gente ia entrar isso mais para frente, acho que nem vai dar tempo. Né? O que a gente fez colocando aquela ligação é só apontar que tarefa X está relacionado com tarefa Y. Conversem na hora de vocês executarem, tá? Na hora de executar a tarefa, o grupo que está lá para executar vai conversar tudo isso que vocês estão conversando. Não tem necessidade de conversar com todos nós, e muitas pessoas nem estão naquela tarefa, né? Mas fico feliz, eu acho que a gente deu alguns bons passos aí para validar, né, responder essa pergunta aqui, que é o que está faltando, e eu quero saber se vocês se sentem contemplados, a gente pode seguir adiante, né? Isso daqui, qualquer momento no futuro, a gente pode voltar, mas por agora, tá legal? Passamos essa pergunta? Ok. Ok. Eu só... Uma questão, talvez, só para provocar um pouco, é o fato seguinte, que é essa via de mão dupla na relação entre a necessidade da nossa cidade, dessa transição e do que queremos fazer com as necessidades de cada associado. Porque, assim, de qualquer maneira, o associado, que envolvimento que ele tem, né? Qual que são os interesses dele e o interesse da nossa cidade. Porque senão nós vamos ficar sempre valorizando por demais o ausente. E eu não entendo isso sob o ponto de vista do desejo mesmo e da necessidade. O que queremos? Nós precisamos de quantidade, número,
Então, assim, eu penso que essa construção aí, ela precisa de ter nós temos de ter uma atenção para isso também. Tá. Legal, eu concordo. Eu acho que isso daí entra em tudo, né? E talvez ele esteja ligado aos nossos valores, né? Quando a gente Sim, vê porque essa nós discussão. já vimos e detectamos também muitas vezes e isso é uma coisa que nem dá para julgar, mas em muitos momentos, pessoas que se associam e que, na verdade, elas buscam oportunidade para vender o próprio peixe. Uhum. Eu acho que isso daí, Cícero, está registrado, está falado, mas eu não sei como que isso vai, nesse momento, alterar nada no nosso plano, né? Sim, mas é só uma provocação mesmo para a gente estar atento a isso, para também nós não ficarmos incorrendo em situações que vão sempre fazer com que a gente volte 3, 4 passos. Uhum. Tá. Só um pouquinho, Renato, bem rapidinho. A percepção que eu tenho é que muitas das coisas que nós vamos fazer agora, quando a gente começar a agir, nós vamos descobrir novas conexões, talvez pode que se junte duas tarefas numa só. Isso eu acho que no fazer também vai acontecer essa dinâmica. Só isso que eu quero dizer. Tá. Tá, eu tô olhando aqui, desculpa, gente, enquanto que vocês falavam, porque já são 7h10, eu não sei até onde a gente vai conseguir chegar hoje, mas eu vou deixar então como dever de casa, tá? Vocês estão vendo aqui a tela do PowerPoint? Sim. Tá. Olha só, nós temos aqui 4 trilhas, né? E eu já estou vindo aí numa conversa relacionada ao cronograma, tá? E tem aqueles marcos que eu mostrei lá. E o que eu queria fazer é dividir a gente em grupos pequenos de cada uma dessas trilhas. Então, eu vi quais são as pessoas que estão mais ligadas a uma trilha ou outra. Estava olhando, eu acho que a gente não tem gente suficiente para alguma dessas trilhas. E que seria mais ou menos assim, olha. Então, o Tupã, ele é o guia do Caminho da Coruja. As pessoas que eu vi que estão relacionadas a isso é o Matheus, eu, Wander e Marcos. Em preto é quem está relacionado com isso também, né? Colocou tarefas desse caminho, mas não está em outro também, né? Está mais primário em outro. Por exemplo, o Cícero, ele está mais aqui na trilha do Leão, inclusive. Então seria Cláudio, Valéria, Cícero, Tupã nessa trilha do Leão. Do Ganso seria Patrícia, Luciana, Tereza e a Raquel, só está a Raquel aqui. E assim por diante. E a gente precisa também um guia para a trilha do Leão, que ainda não tem, né? Esse guia daí tá aberto, né, para quem quiser se voluntariar. Eu acho que o Cláudio seria interessante, o Marcelo seria interessante. Depois vocês reflitam aí e vejam, né? E aqui estão os marcos, que é onde eu queria que a gente pensasse nessa divisão em grupo, quanto tempo que a gente leva para chegar até essas tarefas, né? E conversando com as pessoas que estão nesses grupos, que seria, então, a tarefa 4 do golfinho, 17, que é golfinho e leão, 23, leão, ganso, coruja, 28, leão, golfinho,
31,5 coruja e 35 golfinho. E como resultado, eventualmente, depois eu queria também que os guias juntassem entre si, né, depois de ter tido essa escuta, e combinassem os prazos para esse cronograma, né? Vocês acham que a gente faz isso? Já são 7h15, divide em grupo agora, ou deixa para o próximo encontro? Eu estou precisando sair. Uhum. Porque eu tenho outra reunião agora, eu tenho que me preparar para ela. Certo. Vamos dividir em grupo, e se o grupo puder reunir em outro momento, reúne. Quem puder discutir. Tá bom. Eu também acho que você poderia dividir e o grupo se reunir num outro momento. Eu também vou ter que sair um pouco mais cedo hoje, um pouquinho mais cedo. Então, o grupo faria um para casa, assim, de fazer uma conversa antes da próxima reunião. Aí, essa proposta? Sim, sim. Eu concordo. Tá. Não, legal. A gente tem até a semana que vem, né? Então, seria uma conversa, assim, como que a gente se sente com esse planejamento todo, né? E quanto tempo que a gente acha que vai levar até tal tarefas, né? Até tal marco. E depois os líderes desses grupos, né? Os líderes não, os guias, eles teriam uma conversa entre eles para acertar um cronograma que funcionasse para todos, né? Beleza, mas eu acho que é importante, então, que a gente retome esses grupos, quem são, repasse aí, que foi muito rápido, para a gente se organizar depois, senão vai disperso e acaba que não pode não acontecer. Mas o Renato vai dividir agora, né, Renato? Os grupos. Mas talvez eleger vai dividir agora, aí na hora que dividir os grupos, a gente vai definir quem vai ficar responsável pelo contato, talvez. Ou a gente já sai marcado daqui com a reunião para cada um. Quem quiser já marca. Vamos nos encontrar tal dia. Exato. Sim. Do guia da trilha do Leão. Inclusive as reuniões sendo em outros momentos, né, permite que uma pessoa participe de duas, né? Que não... Sim. Tá. Então, olha, vou aqui sobre os grupos, né? Quem organiza, então, vai ser o guia de cada grupo, o horário e tudo mais. Tem alguns grupos que eles são bem mais coesos, né? Por exemplo, o grupo dos golfinhos tem muito claro, assim, a Lúcia, a Dani, a Jussara, a Poli e a Tamira, né? Outras pessoas, tem várias pessoas que participam também, mas essas 5 aí estão bem claras que estão nessa. Em geral, esse dos verdes aqui é muito claro, né? Eu precisava só de alguém para ser, então, o guia da Trilha do Leão. Renato, da minha parte, eu te falar que, honestamente, eu preciso chegar nesse ponto que vocês estão aí, porque eu estou me sentindo em outro mundo nesse momento. Assim, eu preciso olhar para aquela tarefa no Excel. Desculpa, eu estou acompanhando, mas eu realmente quero fazer o exercício de me posicionar em cada tarefa daquela para ver, enfim, para eu poder participar, me enxergar no todo também, e a partir daí poder posicionar se eu fico como guia da Trilha do Leão ou se eu só participo mais ativamente nela, por exemplo. Eu quero me encontrar ali primeiro, então vou me abster de comentar nesse momento. E vou fazer isso no final de semana. Não, perfeito. Vamos então seguindo então com os grupos até terça, né? E eu vou aguardar vocês me mandarem, porque eu estou saindo mesmo, eu preciso sair agora. Tá. Me mandem pelo grupo, tá? O que eu preciso fazer, né? Tá. Bom? Tá joia. Abraço, Cláudio. Então, até. Então vamos fazer o seguinte, vamos
Tá tranquilo, assim, esse combinado, então? Precisa de mais alguma coisa ou já... Sim, ficou claro para mim, então, que a reunião do percurso dos gansos eu vou organizar. Vou chamar as pessoas listadas, que eu já anotei aqui, vou ver a disponibilidade delas para se reunir. É isso. Isso. Né? Beleza. E tem, inclusive, aquele Excel, ele dá a lista de todo mundo que está participando do percurso do ganso, né? Sim. E nós todos estamos lá também no WhatsApp, então fica tranquilo. Tá, Nina, você disse que quer sair, quer fazer um check-out rapidinho? Posso fazer. Eu saio bem, teve bastante informação hoje, acho que foi bom. Eu já devia ter saído, mas esperei para ficar mais um pouco para chegar à conclusão, pelo menos, mas saiu bem. Legal, gratidão. Bom resto de dia aí, até terça, então. Até terça. Tchau, gente. Tchau. Eu também já vou me despedindo, que eu tenho uma reunião 7h30. Vamos fazendo o check-out, Sim. Aí, estou animada de voltar, apesar de quase 2 semanas, 1 semana e meia, mas vai chegando o ritmo, né, Renato? Te agradeço muito, gratidão a todos. Semana que vem eu tô com vocês. Vou fazer minha tarefa. Vou fazer a tarefa e entrar em algum dos grupos, que eu vi que eu tô desgrupada, tô sem grupo aí, não entrei em nenhum. Tá. Tudo de bom para vocês. Um abraço. Com Deus. Gratidão, Ana. Tchau. Boa noite, Ana. Boa noite. Vamos só no check-out, então? Sim, por enquanto. Bom, eu tô saindo... Confesso que eu tô saindo meio exaurido dessa reunião. Acho que tinha muita novidade para mim e eu tô, assim, esgotado. Incrível. Eu tava de boa antes, agora eu tô esgotado. Mas com o sentimento de que eu tenho que correr atrás do prejuízo e vou fazer isso nos próximos dias. Tem uma fase mais tranquila no trabalho e vou chegar junto com vocês na semana que vem. Legal, Marcelo, qualquer coisa que você precisar, viu? Dúvida e tal, Peço socorro. Só perguntar. Beleza, obrigado. Boa noite, Marcelo. Falou, Marcelo. Tchau, turma. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, Marcelo. Tchau, Tupã. Vou fazer também, para variar, cansada, mas assim, animadíssima, com essa oportunidade de ação, né? Que é minha parada. E bom final de semana para vocês, e a gente se encontra por aí, e que esse grupo se reúna e faça a coisa acontecer. Beijo. Beijo. Gratidão. Bom, então eu vou fazer o meu também. Eu estou com uma ligação, minha mãe está fora, está em Furnas, e ela fez uma ligação que agora eu vou aproveitar para retornar. Eu estou saindo um pouco ansioso, eu já esperava que fosse assim, porque o ambiente do fazer é onde começam os desconfortos para mim, né? E pelo fato de eu não ter conseguido explicar em palavras algumas coisas que eu gostaria de falar. Então, como eu faço isso melhor, eu acho, escrevendo, eu vou me permitir escrever algumas coisas e compartilhar com o grupo. Mas, assim, a ansiedade positiva, saudável, boa, né? Como é que chama quando vai sair a corrida lá do Fórmula 1 para dar uma arrancada? Então é nesse nível aí, tá bom? É saudável. Um abraço para vocês todos. Gratidão. Abraço. Vou falar também, eu estou saindo um pouco preocupada com o que vem pela frente, né? E ansiosa também, ansiosa e preocupada. Preocupado com algo específico, Lúcia? Preocupada com as responsabilidades, com a trajetória do golfinho. Legal, vai dar tudo certo. Vocês vão nadar rápido aí no oceano dos dragões. Pois é. Então tá, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.
Posso ser eu agora ou alguém mais quer falar antes? Não sei. Pode sim, Tupã. E assim, eu vou falar mais ou menos como se estivesse entrando na mata e seguindo o caminho, com algumas reflexões que eu vim fazendo durante o dia, a jornada de hoje, né? A mata, assim, quando a gente não conhece, não sabe a trilha, nós temos que abrir essa trilha, ela nos deixa com incertezas, né? Nós não sabemos o que tem pela frente. Então, acho que isso é normal. E assim, outra coisa que eu percebi na dinâmica de hoje, e eu acho que eu percebi isso um pouco no Renato, que ele queria talvez ir mais adiante, mas ele é um cara que percebe que o grupo às vezes precisa diminuir o passo e às vezes até dar uma parada para conversar algumas coisas para seguir adiante. É bem assim que eu senti, né? E eu saio com a sensação de limpeza, assim, de que as dúvidas que talvez fossem dragões, elas foram... nessa parada se abriu espaço para se falar sobre isso, né? Obviamente, quando eu vejo o Marcelo, ele chegou um pouco mais tarde, mas o processo ele nos dá essa oportunidade da gente se adequar ao momento, né? Então eu tenho muita confiança quanto a isso. E quanto à ansiedade, que às vezes eu sou ansioso para querer colocar alguma coisa que eu acho importante e tal, eu estou muito sereno quanto a isso, porque eu percebi que o processo, no momento certo, ele vai permitir que tu coloque essa ansiedade. Então tudo isso está sendo um grande aprendizado para mim e de verdade. Saio bem legal, né? Eu saio tranquilo e muito agradecido. É isso. Beijo, Tupã. Abraço. Beijo. Beijo, Tupã. Hello. Hello, eu vou sair agora. Tô bem. Eu acho que o Tupã falou foi perfeito, isso mesmo. Há uma certa ansiedade porque a gente agora está vendo que o trabalho é real, ele está chegando. É como se a gente estivesse ensaiando. A minha sensação é essa. E agora nós vamos ter que entrar no palco. E tem que dar certo, né? Mas eu acho que isso foi muito bom, muito produtivo. Eu percebi isso hoje, foi muito bom. E não vejo a hora de receber a chamada do Cícero, porque eu creio que essa reunião nossa vai nos dar assim, mais chão, mais segurança, mais entendimento. Isso que é o bom. Tá? E obrigada, Renato, parabéns mais uma vez. Obrigada, turma. Vocês são maravilhosos. E nós vamos agendar celebrar em Nova York. Viu, Renato? Oh, aí sim. Sim. Vamos? Vamos fazer uma fogueira aqui, ué. Mas aqui Não faz é no meio do caminho, não? Eu prefiro no meio do caminho, nem aí, nem aqui. Pode ser em Cuba, então, ó, meio do caminho. Nossa, mãe. Boa, boa. Eu vou chamar, viu, Raquel, rapidão. Tá bom. Tô achando ótimo ter você como guia. Vai ser muito divertido. Vai ser uma baderna. Balbúrdia, vai ter uma balbúrdia. Ótimo. Isso é Eu bom acho que demais. você tem que usar o cocar sempre. Eu tô verdinha aqui, faço check-out. É bom isso. A minha exaustão ela foi se dissipando durante essas 2 horas. E, assim, estou mais confortável. Que bom. É isso. Tchau, Cício. Obrigada. Tchau, gente. Cacique.
Deixa eu aproveitar, então, vou fazer meu check-out. Já tenho até uma deitadinha aqui agora no final. Bom, Mas eu gostei bastante. Estou bem animada, assim. Estou animada mesmo com esses grupos, com a parte do fazer. E acho que a gente vai chegar numa fase bem gostosa agora. E é isso. Talvez saia sempre mais relaxado do que eu entrei quando a gente faz nossos encontros. Beijo para todo mundo. Muito bom revê-los. Beijo. Beijo, Tamir. Jussara já foi, não? Não. Beijo, Tamir. Eu acho engraçado que os planejadores, sonhadores, eles, igual o Wander, fala assim, não, agora eu fico mais desconfortável e tal. E as fazedoras, igual a Tamira, falam, agora nós estamos entrando numa fase tão gostosa, não sei. Eu estou com a Tamira também, eu estou nessa expectativa assim, bem agradável de ter o chamado e começar a botar a mão na massa, sabe? Fazer um bolo bem gostoso. Eu estou fazendo bolo agora, e ficam maravilhosos, só com frutas. E delícia. hoje eu não sei porque eu me dei um sono. Estou com sono, estou com fome e estou com sede. Eu também. E aí eu vou fazer uma janta, beber bastante água, talvez uma cerveja e dormir em paz. Bons sonhos para vocês também. Que bom. Igualmente. Para você também. Não, você também. Sou eu agora, né? Eu achei legal, antes de você fazer check-out, saber que Tupã e Senhora das Brumas são irmãos. Olha que coisa legal. Mesmo pai e mesma mãe. Bacana. Eu acho, mas não tenho certeza, mas... Égua, eu não sabia disso, não. São. Eu acho que nós somos irmãos desta e de outras vidas. Oh, que fofo. E de outras vidas. Vocês moram em cidades diferentes, né, Tupã? Caiu? Vocês moram em cidades diferentes, né, Jussara? Você mora em qual cidade? Não, agora Você mora em qual cidade? Eu estou em Ouro Preto, e ele está em Porto Alegre. Ah, você mora em Ouro Preto? Que legal. Eu moro assim, né? Em Ouro Preto, Belo Horizonte, assim, meio por aqui. Ah, então você está perto de nós, que bom. A Jussara mora agora, hoje em Ouro Alegre e eu moro em Porto Preto. Às vezes troca as coisas. Mas eu vou fazer meu check-out, então. Eu também estou com sede e fome, não tanto com sono, não, mais sede e fome. E eu saio bem, eu acho que assim, eu coloquei aqui, fiz uma programação, e estava com essa expectativa de a gente termina o cronograma, já coloca o pessoal aí para fazer as primeiras tarefas, né? Então já começa assim, a executar, e além disso o passo do comprometimento, que é um dos passos do Dragon Dream. E acabou que eu acho que a gente fez assim 2/5 de tudo. Aí chegou o dragão da ansiedade. Aí assim, de uma certa maneira eu fico olhando assim, falo, pô, eu risquei aqui 2, mas ainda tem 3 sem riscar, né? Fica para a semana que vem. Mas também deu para entender assim, essa questão que não estamos num período fácil, né? Então, por exemplo, quando Cícero fala, eu estou ansioso com esse negócio da pandemia toda, e né, você vê o Marcelo também estava na correria, chega aqui um pouco defasado. Então, assim, é o tempo que a gente precisa ter, sabe? E tem aquele ditado, né? Se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir em grupo, vai devagar, né? Na velocidade de todos. Então, tô saindo leve aí por causa disso e compartilhando com vocês assim um desejo que eu
eu estou vendo assim que a questão do tempo mudou muito desde que a gente começou até agora, né? Tem a questão que a Valéria tem colocado, que esse horário aqui não é tão bom, porque está todo mundo nesse horário. Tem a questão que algumas pessoas estão voltando para o trabalho, igual o caso da Patrícia, Tupã. E tem o caso também de que tem 2 meses que a gente tem encontrado, e talvez esse ritmo assim, de 2 vezes por semana, ele é um ritmo intenso, né? Então, sobretudo agora que a gente está entrando na fase de fazer, que tem também uma demanda de fazer, eu acho que a gente precisa combinar um ritmo no novo que seja assim, metade para os grupos fazerem, né? E aí, quem pegou mais tarefa tem mais demanda, quem pegou menos tem também para descansar, né? E fazer outras coisas. E a gente continuar com esse todo mundo em volta da fogueira, ver como é que tá, nos ouvir uns aos outros, né? Continuar ligados e conectados ao longo da execução, né? E aprendendo e refletindo. Então, eu tô com esse desejo de conseguir encontrar esse novo formato para daqui em diante, sabe? Deixa eu dar uma opinião sobre isso, Renato. Eu concordo, assim, é um ritmo intenso por um longo tempo e tá chegando o momento de virar uma chave aí que é mais de trabalhar do que de planejar, né? Beleza. Semana que vem é a última de agosto, e se nós nos propuséssemos a dar um sprint na semana que vem de mais 2 vezes para fechar esse planejamento e entrar setembro com execução e uma dinâmica mais descentralizada, por trilha, por grupos mais autogeridos, né, dependendo da necessidade, e um encontro geral, sei lá, se quinzenal, mensal, mas enfim, a gente vai fazer essa virada de chave, aproveitando essa virada de mês também. Eu gosto dessas oportunidades, assim. Acho que funciona bem, né? Que dá 2 encontros assim para a gente fechar as atividades, fechar os grupos, fechar essa nova dinâmica. Aí em agosto a gente poderia fazer 2 encontros, né? Quinzenal. Setembro, né? Agosto já acabou. Agosto já foi. Agosto já era. Setembro. Então, assim, tem os encontros, pode ter os encontros dos grupos, né, das tarefas, mas 2 encontros, assim, de todos, pode ser relacionado ao executar, né, que é o conteúdo do Dragon Dream do executar, e depois, em outubro, relacionado ao celebrar, né? Renato, desculpa. Sim. Tem uma coisa assim que eu acho boa a ideia, excelente, que para mim me contempla. Só que eu, particularmente, eu acho que o nosso encontro total, ele podia ser uma vez por semana, porque ele é muito revigorante, essa celebração que a gente tem. Eu acho que se a gente estiver envolvido nas tarefas e puder, de repente, na semana se encontrar, nem que seja para fazer uma celebração, para dar uma olhada, para ouvir as pessoas, talvez seja legal também. Ou mais rápido, né? Para talvez ocupar menos tempo. Não sei. Eu fecho com o Tupã aí na quinta-feira, que aí já é final quase de semana, que a gente já descarregou tudo na semana, começa a desacelerar. Eu acho que quinta-feira é um dia muito legal, ou na sexta. Pode ser um sistema assim que numa semana é um encontro, vamos dizer, de monitorar o progresso, né? E na outra semana é uma semana de conteúdo, né? De aprender. Acho que pode ser legal. Vamos ver. Semana que vem a gente... Sabor e saber, né? O saber vem do latim, que é do sabor. O saber sapere. Sapere aude.
E o radical é o mesmo. O radical é o mesmo de sabor. Então, quando o saber se junta ao sabor, é uma delícia, um prazer, né? Um banquete do conhecimento, né? Esses encontros nossos têm sido assim muito bons, porque a gente se vê, faz aglomeração, seguindo todos os protocolos sanitários e nos divertimos muito, por uma causa ainda. Então, isso é maravilhoso. Legal. Uhul. Legal. Tá aí. Gratidão. Então tá bom, gente. Olha, Vamos boa que noite. Vamos que vamos, boa noite. Beijo para vocês aí. Aqui vão nossos filhotes. Tô vendo aí um cachorro, um gato. Esse aqui é o Bituca. Vou trazer o meu também para mostrar. Tem cachorro aí, Renato? É novo? Bituca. O Bituquinha, ele é paraplégico. Acontece uma coisa no grupo aqui que... Tem rodinha? Tem aquelas rodinhas? Eu só gosto de colo. E o Rufus é o primo. Ai! Eu tentando pegar o Rufus aqui, mas não consigo virar a câmera. Ai, O Rufus nem cabe na câmera. Já ia perguntar se tinha cachorro aí na sua casa, Renato, que eu não estava sabendo. Então é um dragão. Eu já ia perguntar se tinha cachorro na sua casa que eu não tinha visto, não lembrava. Mas a história desse dragão daqui é muito boa, porque Linda, ela tem um coelhinho, né? E aí, um dia eu comprei o dragão, e aí eu coloquei assim, o coelhinho deitado, o dragão assim, com uma faca e um garfo na mão. Assim. Aí tirei uma foto, mandei para ela, né? E fui fazer minhas coisas e tudo mais. Depois, quando eu voltei, tava o dragão sumido e o coelhinho como se tivesse comido o dragão. Assim, eu falei, é o coelho do Monty Python, né? O pessoal tem um negócio que está me confundindo aqui, eu vou falar para vocês. Ou é alguma simbiose. Meu nome é Tupã Brites, né? E quando eu entro sem a imagem, aparece TB. Esses dias achei que era eu, e quando eu vi a Tamira. Então eu não estou entendendo nada aqui. Ela aparece TB. Ô Renato, desculpa, Tupã, não sei se te cortei, mas é porque eu lembrei que está rolando direto isso, de eu aparecer nos lugares com a Associação Nossa Cidade. Eu vi hoje, apareceu você, o Tupã tá com uma associação Nossa Cidade também. De vez em quando o Marcos entra. É porque quando você entrou para usar a conta da Associação Nossa Cidade, ficou logado lá como Associação Nossa Cidade. Então você tem que entrar e colocar um logout. Aí ele sai, né? Tá certo, porque eu estava fazendo aula de violão e estava lá da Associação Nossa Cidade, não entendi nada. Falei, o que é isso? E o link, o professor que mandou. Você está entrando, mas ele está logado. Né? É igual o Tupã. Para divulgar a associação? O Tupã tá... O Tupã raptou a Associação Nossa Cidade. Sim, sim. Eu acho que eu vou até mudar lá no Zoom para ser nossacidade.net, porque aí sim divulga, né? Pessoal, o que é isso aqui? Deixa eu entrar. Boa, boa. Bom, então eu vou puxar o carro. Um abraço para vocês. Abraço. Falou, gente. Abração, eu viu? Ficando com o Rufus. Também vou. Tchau, gente. Tava com saudade aí. Tchau, tchau. Beijão. Beijo. Tchau, Sara. Tchau, Tupã.